Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos internautas que nos acompanham, hoje nós celebramos o 5º domingo do tempo comum. E qual não foi a minha alegria ao descobrir que para este domingo a igreja nos traz o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. Esse é um evangelho muito conhecido, esse é um evangelho muito famoso, até em celebrações de casamentos, esse evangelho é sempre utilizado na liturgia da palavra. Mas o que me trouxe grande alegria é o fato de saber que, quando a igreja nos oferece esse evangelho, a igreja nos permite trazer à tona um dos sermões mais lindos dentre todos aqueles que já foram feitos no cristianismo e particularmente na Igreja Católica. Eu já disse para você, você que acompanha o padre há algum tempo deve saber disso, do meu carinho e da minha admiração pelas homilias do padre Antônio Vieira. E de todas as homilias que ele fez, talvez a mais famosa seja a homilia com base nesse evangelho. Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. Essa é uma homilia que ele fez, um sermão que ele pregou, que entrou para a história como uma obra de arte. E quando você lê esse sermão do padre Antônio Vieira, você se sente como se estivesse contemplando uma obra de arte de um grande escultor como Michelangelo. Porque de fato é uma obra de arte. Eu não poderia deixar de trazer para você pelo menos um trecho do que o padre Antônio Vieira falou nesse sermão, que na verdade é o conteúdo da homilia de hoje. Veja que nesse evangelho de hoje, Jesus faz duas afirmações aos discípulos dele. Jesus vai dizer: vós sois o sal da terra. Diga. E no versículo 14, Jesus vai dizer: vós sois a luz do mundo. Fala. É um conteúdo tão profundo que infelizmente a gente não vai conseguir falar em uma única missa e aprofundar o necessário sobre essas duas frases de Jesus. Então já quero combinar com você que faremos o seguinte: nessa missa pela manhã vamos aprofundar nesse termo, vós sois o sal da terra. E à noite vamos aprofundar na expressão, vós sois a luz do mundo. Você deve estar pensando, mas padre, uma homilia inteira em cima de uma única frase. Eu digo para você, essa única frase, ela não dá uma homilia inteira, ela dá um livro inteiro. Ela dá uma enciclopédia inteira, de tão profundo que é o assunto. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, para que a gente possa começar, eu vou pedir você toda a sua atenção, inclusive você que está nos assistindo, toda a sua atenção. E caso você queira acompanhar o restante dessa explicação, que vai ser na missa da noite, convido você a assistir em casa a missa da noite. Se você quiser, pode voltar na igreja, não tem problema. Ou pode participar de mais de uma missa por dia? Pode, sem problema nenhum. E se você não puder hoje, você pode durante a semana entrar no YouTube e assistir a homilia da missa que hoje à noite nós faremos. Amém? Vamos primeiramente contextualizar esse sermão do padre Antônio Vieira com base nesse texto.
Para a gente poder contextualizar esse sermão, nós vamos ter que voltar lá no século 17, porque esse sermão foi escrito no ano de 1654. Quando você olha para o sermão que o padre Antônio Vieira fez em 1654, e ouve os sermões que hoje nós padres fazemos na igreja, você fala, regrediu muito. Se em 1654, um padre já estava fazendo um sermão tão profundo como esse, por que é que hoje as nossas homilias são tão rasas e por vezes até tão superficiais? No dia 13 de junho de 1654, o padre Antônio Vieira subiu no presbitério e foi até a mesa da palavra como essa para fazer esse sermão. Sabe onde? São Luís do Maranhão. Aqui é para mim um motivo de grande alegria. Esse sermão que representa talvez a cereja do bolo do padre Antônio Vieira, ele foi feito no Brasil, em São Luís do Maranhão. E o que estava acontecendo em São Luís do Maranhão que motivou o padre Antônio Vieira a fazer esse sermão? Século 17, 1654, você sabe, o Brasil era colônia de Portugal. Amém? E Portugal mandava seus colonos para o Brasil, junto com um monte de escravos que vinham da África, para roubar, extrair as nossas riquezas e levar para Portugal. Só que em São Luís do Maranhão, eles perceberam que a quantidade de escravos africanos não era suficiente. Então eles decidiram também usar como mão de obra escrava os índios. E ao fazer isso, eles mexeram com quem? Os jesuítas, que estavam no Brasil para catequizar os índios. E você sabe, o padre Antônio Vieira era um jesuíta. Amém? Quando o padre Antônio Vieira viu eles explorando os índios e colocando os índios como escravo, o padre Antônio Vieira disse: eu não aceito, isso não está certo, não pode fazer isso com os índios. E ele foi procurar os chefes dos colonos e pedir para eles pararem de escravizar os índios. Eles não deram atenção. Então o padre Antônio Vieira falou: eu vou fazer uma homilia sobre isso. Essa homilia se chama Sermão de Santo Antônio aos Peixes. E o padre Antônio Vieira começa essa homilia fazendo uma constatação maravilhosa. Ele diz assim: Jesus no evangelho de hoje fala aos seus discípulos: vós sois o sal da terra. Se nós formos pegar esse versículo e trazer para o norte de Minas, nós vamos dizer assim: vocês são o sal da terra. Ou para o mineirês, cês são o sal da terra. Quem são o sal da terra? Os discípulos de Jesus. Quem são o sal da terra? Quem são hoje os discípulos de Jesus? Nós. Então, quando Jesus diz: vocês são o sal da terra, Jesus estava se referindo aos discípulos dele e estava se referindo também a todos os que viriam depois, a todos os cristãos que viriam depois. E aí o padre Antônio Vieira faz a seguinte pergunta: por que Jesus falou
que os discípulos dele são sal da terra. O que Jesus queria quando falou isso? E na hora o próprio Padre Antônio responde: Jesus queria que os discípulos dele fizessem na terra a mesma coisa que o sal faz na comida. E aí nós nos perguntamos, o que o sal faz na comida? Hoje, a resposta de todo mundo é uma só: tempera. Para que você coloca sal na comida? Para temperar. Mas o Padre Antônio Vieira viveu em um tempo onde o sal não era só para temperar. Aliás, essa nem era a primeira finalidade do sal. Aqui nós temos que nos lembrar, e o pessoal mais antigo, o pessoal que morava nas roças quando criança, se lembra bem disso. De um tempo onde não tinha geladeira nas casas. E no passado não tinha geladeira. No tempo de Jesus não tinha geladeira, não tinha freezer, não tinha congelador. E o que significa isso? Se não tem geladeira, os alimentos então se perdem com facilidade. O que as pessoas descobriram? Se você pegasse alimentos como carne, ou dependendo do tipo até de verdura, e colocasse misturado com sal numa vasilha, numa caixa cheia de sal, esse alimento se conservava por mais tempo. Quem já ouviu falar nessa história, diga amém. O sal utilizado para conservar os alimentos. E o Padre Antônio Vieira vai dizer, o sal então, na época de Jesus, era utilizado para não deixar que os alimentos apodrecessem, se corrompessem. E aí ele chega à seguinte questão, que eu queria que você chegasse também. Ele faz o seguinte questionamento: se o sal existe para impedir a corrupção dos alimentos, e se os discípulos de Jesus são o sal da terra, significa então que Jesus queria que os discípulos dele não deixassem a terra apodrecer. Os discípulos de Jesus, como sal, teriam essa finalidade de proteger a terra contra a corrupção. Quem está conseguindo acompanhar, diga amém. E aí ele faz o seguinte pergunta: peraí, se o sal tem a finalidade de proteger contra a corrupção, e se os discípulos de Jesus, que são os cristãos, que estão espalhados pelo mundo inteiro, e aqui eu quero fazer um parêntese para lembrar para você, a maior religião do mundo é o cristianismo. Não tem nenhuma religião no mundo que seja maior do que o cristianismo. Então, se o cristianismo é a maior religião do mundo, e se os cristãos são o sal, que tem o objetivo de impedir a corrupção da terra, aí o Padre Vieira vem com uma paulada que é de doer o ouvido. Ele diz: então por que a terra anda tão corrompida? Por que o mundo anda de cabeça para baixo? Espera aí, os discípulos não são sal da terra, sim ou não?
Os discípulos não têm a finalidade de evitar ou de proteger a terra contra a corrupção, sim ou não? Então por que a terra está tão corrompida? Por que o filho não respeita mais o pai e a mãe? Por que o pai e a mãe já não têm mais nenhum carinho, cuidado com seus próprios filhos? Por que a honra, a verdade, a honestidade está se acabando? Por que o amor está se esfriando? Por que tanto crime? Por que tanta coisa errada no mundo? Aí o padre Antônio Vieira chega à seguinte conclusão: de duas uma. Ou é porque a terra não se deixa salgar, ou é porque o sal não salga. Olha a profundidade da mente desse homem. Se os discípulos que são sal estão espalhados pelo mundo inteiro, e mesmo assim a terra está corrompida pelo pecado, ou a terra não se deixa salgar, ou o sal não salga. Aí ele começa a questionar: o que fazer quando a terra não se deixa salgar? Isso ele responde mais para frente no sermão, mas nós nem vamos entrar, porque é muito extenso e tomaria o nosso tempo. Mas ele lembra uma coisa interessante: Jesus no evangelho de hoje, ele não dá a solução para o caso da terra que não aceita o sal. Jesus fala apenas do sal que não salga. Olha o que Jesus diz, versículo 13: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? O sal insosso é o sal que não salga. E o sal que não salga, Jesus pergunta: quando o sal deixa de salgar, o que fazer? Quando o sal já não quer mais, já não consegue mais salgar e cumprir a sua função, a sua missão de proteger da corrupção, o que fazer? O padre Antônio Vieira diz: nós temos que transportar essa questão para dentro das nossas igrejas, para dentro do cristianismo. Quando os discípulos, quando os cristãos já não conseguem mais evitar a corrupção da terra, o que fazer? Antes de dar uma resposta, o que fazer, o padre Antônio Vieira, ele nos leva a perguntar assim: por quê? O que é que acontece com o sal que ele para de salgar? E a resposta dele é maravilhosa. Ele diz o seguinte: o sal, ele pode parar de salgar, e os alimentos vão se apodrecer, mesmo que o sal esteja ali, se o sal não salgar mais. Assim acontece na vida de um cristão, na vida de um católico. É possível que a sua família seja destruída, é possível que o seu casamento seja corrompido, ainda que você seja cristão, se você não quiser salgar. Mas por que as pessoas não querem salgar? Por que os cristãos, apesar de serem a maioria no mundo, eles já não fazem mais a diferença? E o padre Antônio Vieira dá uma paulada que começa dos padres e vai até aos leigos. Ele diz: sabe por quê que os cristãos do mundo de hoje não salgam mais, não fazem mais a diferença? Porque eles pregam uma coisa, eles vivem outra. Para o padre Antônio Vieira, meus irmãos,
Esse é o grande problema do cristianismo, o grande drama do cristianismo. Já naquela época, imagina hoje. Para falar de Deus tem muita gente, e é impressionante quando você entra, por exemplo, nas redes sociais. Quem aqui tem redes sociais, diga amém. Quando a gente entra nas redes sociais, a quantidade de mensagens que a gente vê, de textos, de músicas, com passagens bíblicas, com Deus te abençoe, com Deus te ama, ou seja, para falar de Deus tem muita gente, mas para colocar em prática tem pouca gente. E o padre Antônio Vieira diz: se você fala de Deus, mas se você não vive o que você fala, você se torna um sal que não salga. Você perde a sua propriedade essencial. E ele diz: é por isso que o cristianismo está perdendo sentido para muita gente. Porque a começar de nós, pastores, e aqui eu me incluo, nós padres, as lideranças da igreja, mas descendo também para as pastorais, para os movimentos. A gente prega, e às vezes prega muito bonito, mas a gente não vive o que prega. O padre Antônio Vieira diz que esse é o verme que corrói o cristianismo. E ele fala: a grande missão do cristianismo não é evangelizar, pregar o evangelho, porque o mundo inteiro tem acesso ao evangelho. Hoje muito mais, em tempos de rede social. Hoje é difícil você encontrar uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus. Todo mundo, de mamano a caducano, já ouviu falar de Jesus. Mas pouca gente se dispõe a viver radicalmente o que Jesus pregou. E o padre Antônio Vieira vem nos perguntar: por que a gente fala tanto de Jesus, mas a gente não vive? O que acontece com a gente que para falar a gente é muito bom, mas para viver a gente é muito ruim? Por que você não consegue viver o que você fala? Por que a sua fé ela está distante da sua prática, do dia a dia, do seu cotidiano? Porque às vezes você conhece tantas passagens bonitas da Bíblia, você sabe de cor alguns textos da Bíblia, mas você não coloca em prática. Por quê? O padre Antônio Vieira diz: sabe por quê? É porque nós sofremos do mesmo problema do sal quando ele fica insosso. O sal, vem com o padre agora, presta atenção agora. O sal, para ele salgar, ele precisa se desgastar. A ideia do sal é bem parecida com a ideia da vela. Veja que aqui nós temos velas no altar. Uma vela, para ela poder gerar luz, ela tem que se desgastar. Se a vela pudesse escolher e dissesse assim: eu não quero me desgastar, eu não quero diminuir meu tamanho, então ela nunca ia gerar luz. Porque a luz de uma vela exige que ela abra mão de si mesma, que ela deixe de ser quem é, ou que ela vai abrindo mão da sua propriedade essencial para ir se desgastando em favor daquela luz que ela deseja gerar. O sal, você já deve ter percebido, quando você coloca uma comida no sal,
ou melhor, quando você coloca o sal numa comida, o que você percebe? O sal penetra na comida e ele desaparece. Por que o sal que você coloca na carne, por que o sal que você coloca no feijão, por que o sal que você coloca no arroz, ele desaparece no meio da comida? Porque ele se desgasta. Para o sal poder cumprir a sua função, ele precisa se desgastar, ele precisa se diminuir, ele precisa abrir mão de si mesmo. E o Padre Vieira diz: está aqui a razão pela qual muitos católicos, muitos cristãos não querem salgar, não conseguem salgar, porque não querem abrir mão de si mesmo. Ele dá uma paulada nos padres, ele fala assim: os padres são engraçados. Eu fiquei até com vergonha quando eu li, viu, Dona Maria? Os padres são engraçados. Eles pedem para as pessoas fazerem jejum, mas eles mesmos não fazem. Eu falei: nossa, padre, os padres são engraçados. Padre Antônio Vieira falando. Eles pedem para as pessoas fazer caridade, mas eles não são capazes de abrir a mão para ajudar um mendigo na rua. E aí você vai estendendo isso para a igreja como um todo. Você vai estendendo isso para os cristãos como um todo. Você vai observando, por exemplo, a situação de muitas mães. Agora, por exemplo, nesse período de início do ano, eu me reuni com os coordenadores da catequese. E aqui nós temos a coordenadora da catequese infantil, ela é capaz de comprovar. Eu dizia assim: o que acontece aqui nessa paróquia? Presta atenção. O que acontece aqui na paróquia de Santos Reis? Que muitas crianças que fazem a primeira comunhão, a gente não vê nas missas, só vê no dia da primeira comunhão. E as catequistas disseram assim: sabe o que é, padre? Muitas dessas crianças não vêm à igreja, porque os pais não trazem para a igreja. Eu falei: mas vocês têm que conversar com os pais, vocês já chamaram os pais, vocês já pediram os pais para trazer seus filhos para a igreja? E as catequistas disseram: a gente fala com os pais, mas sabe o que o pai fala? Eu peço meu filho para ir, padre, mas ele não vai. E aí eu fiquei pensando nisso. Como que um pai, e agora eu quero estender essa paulada a todos vocês que são pais e mães. Quem aqui é pai ou mãe, diga amém. Então vem, compadre. Como que você que é pai quer que o seu filho venha na igreja, mas você mesmo não vem? Como que você que é mãe quer que o seu filho reze, mas você não reza? Como você pode exigir dos outros uma coisa que nem você faz? É por isso que o cristianismo está se tornando motivo de chacota no mundo. Eu fiquei ouvindo essa homilia do Padre Antônio Vieira e fiquei pensando: gente, imagina que o cristianismo é uma loja de vender produtos, amém? E imagina que você e eu somos vendedores desses produtos. O padre é tipo o gerente da loja e vocês são os funcionários da loja. A nossa missão é vender produto. Vamos pegar um produto aqui só por exemplificação: shampoo. Você e eu fazemos parte de uma empresa que vende shampoo. Eu sou o gerente da loja e você é o funcionário da loja. Qual é a nossa missão? Vender. Aí chegam os clientes na nossa loja. Aí você começa: olha, você precisa comprar o shampoo. Esse shampoo é maravilhoso, deixa o cabelo sedoso. Vai falando bem do shampoo.
É igual hoje, a gente, para falar bem de Jesus, a gente fala: olha, você precisa conhecer Jesus, Jesus te ama, você precisa saber que Jesus perdoa, você precisa saber que Jesus faz curas, faz milagres. A gente está vendendo o nosso produto, a gente está vendendo a imagem que a gente quer passar. Aí o cliente vira e fala assim: tá, você está me oferecendo esse shampoo, mas você usa esse shampoo? Aí você diz: não, eu uso só de vez em quando. Como você vai vender uma coisa que nem você usa? Como você quer que as pessoas acreditem no Jesus que você prega, se nem você consegue colocar em prática aquilo que você prega? Está entendendo agora por que muita mãe não consegue trazer o filho para a igreja? Está entendendo agora porque muito pai não consegue evangelizar dentro de casa? É porque fala de Jesus, mas o comportamento é totalmente contrário. E se você disser: mas padre, por que isso está acontecendo? Por que isso acontece? Eu vou dizer para você o que o padre Antônio Vieira fala do sal. É porque a gente não quer se desgastar. Para a gente poder viver o que Jesus prega, para a gente poder viver à risca tudo o que Jesus pediu, a gente tem que fazer renúncia. A gente tem que abrir mão de confortos, a gente tem que abrir mão do orgulho, a gente tem que abrir mão da vaidade, a gente tem que abrir mão daquilo que a gente acha que a gente é. A gente tem que abrir mão e se tornar mais humilde e perdoar. Então isso gera um desgaste, isso gera uma renúncia em nós, e nós não queremos renunciar. Nós não queremos renunciar. Eu estava falando para João ali antes da missa começar, que eu fui procurar uma médica alguns dias, e ela disse assim: padre, você precisa começar uma dieta, você está ficando rechonchudinho. Eu falei: ô doutor, não fale isso de mim não. Ué padre, eu tenho que falar a verdade. Se o senhor continuar comendo assim, você vai ficar parecendo um leitãozinho. Então, fazer um jejum, fazer uma dieta low carb. Mas uma dieta, pensa uma dieta de cortar na carne. E ela tirou de mim, ela roubou de mim as coisas que eu mais amava na hora do almoço. Tomar suco e sobremesa. Tem dia que eu desço para almoçar, Dona Maria, quase chorando, e falo: maldita médica, você me paga, viu? E aí eu tenho pensado, eu tenho refletido isso, como é difícil renunciar às coisas que a gente gosta. Aí eu fico ali pensando, almoçando, a comida descendo, chega a descer rasgando a garganta, e eu pensando: gente, mas o que custa um suquinho? Não mata ninguém um pouquinho de suco, gente. Uma sobremesa, um docinho após o almoço. E ela diz: não. Aí eu tenho pensado isso na minha vida, como é difícil abrir mão daquilo que a gente está acostumado, dos nossos prazeres, dos nossos privilégios, das nossas vontades. Como é difícil abrir mão. Mas uma vez que você consegue abrir mão, uma vez que você consegue renunciar, uma vez que você consegue se desgastar, porque é isso, pessoal, é desgaste. Você consegue alcançar seu objetivo. E qual é o objetivo do cristão? Fazer a diferença no mundo. Temperar. Impedir a corrupção. Eu vou dizer para você uma coisa, olha para o padre. Você, dentro da sua casa, tem o poder de impedir que a sua família seja destruída. Não é com palavra, não é com ameaça, não é com xingamento. É com testemunho. É colocando em prática todos os dias o que Jesus te ensinou. Como o sal que quando cai em cima da comida, abre mão de si mesmo,
desaparece no meio da comida para não deixar a comida se perder e apodrecer. Assim deve ser a nossa vida. Nos desgastar por amor ao reino de Deus, por amor a Jesus Cristo. Aí você diz, mas padre, será que vale a pena eu abrir mão dos meus privilégios, abrir mão dos meus prazeres, abrir mão das minhas comodidades, para tentar salvar minha família, para tentar salvar um povo, para tentar salvar uma terra que muitas vezes não quer ser salgada? Eu digo, olha, talvez a terra não queira ser salgada. Talvez o seu filho não queira voltar para a igreja, talvez aquela pessoa por quem você está se desgastando nem se importe com o seu sacrifício, mas não tem problema, porque no final não é entre você e a pessoa, é entre você e Deus. E eu garanto para você uma coisa, quando você encerrar sua missão aqui nesse mundo, e você tiver que comparecer diante de Deus, você estará de cabeça erguida, porque você foi sal da terra, você salgou, você temperou, você fez o que pôde para impedir a destruição daqueles que estavam ao seu redor, e você receberá a sua recompensa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.